Uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês na noite de hoje. Como eu estava informando assim, houve um pequeno equívoco. Esse tema, o cérebro e suas potencialidades, ele tem 4 horas de duração. Se vocês não se importarem, até 1 hora, pode ser? Bom, diante da impossibilidade da gente desenvolver, nós vamos mudar um pouquinho. Podemos? E para justificar, a gente faz uma coisa inédita, que não tem na internet. Vamos ver se vamos de primeira, ok? Muita gente vê na internet e tem um centro espírita que viu tantas vezes, se você vem só para responder as perguntas. Existe um fenômeno que está acontecendo recentemente, um fenômeno inédito. Durante toda a existência da sociedade humana, os religiosos foram maioria. Desde que o homem é homem, a religiosidade está presente. Mesmo que seja primitiva, existe no homem a busca pela explicação sobrenatural. Tudo aquilo em que ele não consegue encontrar respostas na realidade, ele busca algo transcendental. Então faz parte da humanidade. Como isso sempre esteve presente, e está presente mesmo em sociedades isoladas, insulares, existem estudos de sociologia, de antropologia, tentando explicar isso. A crença é da natureza humana, é um fenômeno neurológico, é um fenômeno psicológico. De onde vem essa busca por respostas? E quando não encontra, por que as pessoas inventam respostas? Então, há vários estudos sobre isso. E como a maioria absoluta e esmagadora dos seres humanos é de religiosos, supõe-se que haja alguma relação, quer dizer, algumas correntes científicas, uma relação genética com a necessidade das crenças. Então, muitas pessoas acham que a crença é essencial para o bem-estar físico e psicológico do ser humano. Porém, existem ateus. O que vem a ser um ateu? É aquele que não acredita num Criador, em algo que dê origem ao que acontece na realidade. Existem os materialistas, que não acreditam em nada além da matéria. Nem todo ateu é materialista. Existem ateus, ou seja, não acreditam em Deus, mas acreditam em alguma coisa que seja imaterial. Isso significa que ele não é um materialista, apesar de ser ateu. Mas todo materialista é ateu. Porque o materialista não acredita em nada além da matéria, logo Deus, inclusive. E existem ateus, sempre existiram, mas eles nunca foram números expressivos. Justamente por isso, não há um estudo específico sobre o desenvolvimento do ateísmo, por assim dizer. Então, dentro da história, se sabe que períodos muito difíceis há um aumento dos ateus. Então, pós-Primeira Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, em determinados eventos cataclísmicos, é muito comum pessoas se revoltarem, dizer não acreditam em Deus, porque Deus não existe, porque isso aconteceu, então não pode existir. Então, há uma flutuação nesses períodos. Mas fora daí, nunca se expressou até mais do que 0,3% a 0,8%. Então, no auge do desenvolvimento, ele nunca ultrapassou essas cifras. Então, não podemos dizer que é um fenômeno expressivo, apesar dele existir. Então, sempre se falou, com o aumento da tecnologia, será um descrédito para a religião. Não é o que tem acontecido. A religião tem se mantido constante. Bom, recentemente, no censo americano, eles observaram um fenômeno surpreendente. Houve uma alteração estatística muito significativa que eles não esperavam, não era comum e não tem nenhuma explicação objetiva. Os ateus sempre existiram, mas normalmente os ateus são adultos e principalmente homens de meia idade. Então são pessoas que foram religiosas e abandonaram a religião, então se tornaram ateus. Não é comum você ter crianças ateias, a não ser que seja de uma família de ateus, como não são expressivos, você não tem um número assim. Normalmente, as crianças seguem a religião dos pais. E os ateus
são os adultos que se desencantam com ela. Então, o número aumentado de ateus acontece numa faixa específica da população. Tá? Então, os ateus são mais homens do que mulheres e de meia idade. No último censo, observaram um aumento de 6% no número de ateus, numa faixa inédita da população, entre adolescentes. De onde vem esse fenômeno? Espera aí, adolescente que de repente se coloca como ateu, quer dizer, com pais que são religiosos, que fenômeno é esse? E 6%, numa cifra que é 0,3, 0,8, é algo fora dos parâmetros. Que situação é essa e o que isso significa? Existe um estudo também sobre a necessidade do homem de crer. E o que aconteceria se nós eliminássemos todas as crenças? Então, se a crença não existisse, o sobrenatural, como seria a nossa sociedade? Tá? E uma das coisas que se verificou é atrelar-se a crença no sobrenatural com a conquista de valores morais. Então, por exemplo, se você tem uma sociedade onde a barbárie impera, por que você lutaria contra isso? Os motivos que levam alguém a lutar contra determinadas situações sociais é justamente o quê? A crença em uma destinação superior, a crença em um futuro, a crença em uma motivação. Inclusive, determinados estágios de superação de comportamentos violentos está ligado ao quê? À busca desse melhoramento. Então, tanto que a gente sempre atrelou a moralidade à religião. É necessária a religião para você desenvolver a moralidade? Hoje em dia, não necessariamente. Você pode muito bem ser ateu e ter valores morais. Não é uma condição de exclusão. Porém, há 10 séculos atrás, era possível? Então, a moralidade estava diretamente atrelada ao fenômeno religioso. Tanto que havia até um sinônimo, tá? Moral cristã, moral religiosa. Então, quem não era religioso não tinha moralidade. E fez-se essa associação. Muitas conquistas sociais que foram realizadas pelos seres humanos foram baseadas em valores o quê? De natureza religiosa. Códigos de comportamento, códigos morais. Então, por exemplo, se você fizer isso, vai para o inferno. Então, houve uma diminuição expressiva de determinados comportamentos diante das crenças, das consequências sobrenaturais de determinados comportamentos. Então, é um reconhecimento sociológico de que a religião foi um fator determinante no desenvolvimento de relações sociais. Bom, se nós abolíssemos todas as crenças, quais seriam os resultados? Então, observando determinados padrões psicológicos, há uma corrente que determina que, na ausência total de valores religiosos, levaria-se a um índice expressivo de suicídios. E um que segue a corrente é Viktor Frankl, considerado o pai da quinta força da psicoterapia da Escola de Viena, e várias outras correntes que dizem: se você não tem nenhum motivo válido para lutar contra determinadas situações, a pergunta seria: por que deveria me sacrificar por pessoas que eu nem conheço? Por que deveria abrir mão dos meus prazeres para ajudar africanos que eu nunca vi? Por que deveria deixar de usufruir do meu prazer para salvar um planeta que eu não vou aproveitar? E uma série de outras situações em que você estabelece que um sacrifício é algo válido para a construção de um porvir, ou na esperança de uma recompensa futura, faz com que você lute, mesmo que não seja você o beneficiário dessas conquistas. Mas se não há nada além do hoje, por que deveria abrir mão do meu prazer? Por que deveria me sacrificar? São perguntas perfeitamente válidas e, diante dessas questões, o número de religiosos bons e maus é uma coisa, mas o religioso mau, ele vai ter que burlar um bocado a sua religião para justificar determinados comportamentos, não é verdade? Se você vem de uma religião que prega a paz e você não tem,
como é que você vai fazer para se justificar? Agora, se você não tem crença nenhuma e você não tem uma boa índole, qual seria o seu comportamento? Que freio haveria para o seu comportamento? Então, segundo as previsões gerais, a ausência total de valores transcendentes levaria a sociedade a um caos. Ok? É um pensamento comum, baseado em quê? A opinião? Não, estatísticas. Tá? As consequências de pessoas que perderam a fé. Tá? Então, o que acontece em sociedades onde há uma ausência de valores desse tipo? Um índice alto de suicídios, um índice alto de depressão e uma série de outras situações de afecção da saúde mental. Bom, mas essa estatística existe. Qual a causa? E como é que nós chegamos a pensar sobre isso? Mas foi uma experiência pessoal. Né? Nos Estados Unidos da América, que é uma nação com uma série de valores significativos, e o primeiro deles foi a Carta dos Direitos e a instituição de uma democracia, por assim dizer. A origem dos Estados Unidos da América, quer dizer, as colônias inglesas, foram fundadas por pessoas que fugiram de uma perseguição religiosa, aportaram na América e eles queriam um local onde pudessem vivenciar a sua religião sem os empecilhos que havia. Então, quando os Estados Unidos tornou-se independente, esse grupo de pessoas fez, por questão de princípios, instituir na sua Carta dos Direitos a liberdade religiosa. Então, dentro da Constituição Americana, dentro das Cartas dos Direitos, existe uma cláusula que não pode ser modificada, que garante a liberdade religiosa. E, para que isso aconteça, uma série de direitos são otorgados aos religiosos para praticar a sua religião e usufruir dessa liberdade. Uma delas é a isenção de impostos. Que motivo uma religião está isenta de impostos? Porque uma forma de dominação é você cobrar impostos extorsivos de uma determinada classe para impedir ou inviabilizar a sua prática. Então, como as igrejas são isentas de impostos, você não pode usar isso para impedi-los de fundar uma igreja, por exemplo, ou impedi-los de vivenciar. Então, eles criaram uma série de sistemas para impedir que alguém fosse discriminado por praticar certa religião. Então, quando você oficialmente cria a sua religião, estabiliza, legaliza, você tem direito à isenção de impostos, você tem direito, dentro do espaço físico da sua igreja, por assim dizer, praticar as suas crenças. Então, por exemplo, impor as mãos com o objetivo de curar na rua é prática falsa da medicina. Dentro de um templo carismático é o quê? Manifestação religiosa. Deu para entender? Então, o que seria ilegal ali, dentro da sua instituição religiosa, é perfeitamente válido. Você matar animais lá na rua vai enquadrar você na lei. Agora, se você faz sacrifício de animal no seu culto africano, é perfeitamente legítimo, porque você vai alegar que é uma prática religiosa. Tá? Então, determinadas coisas que em sociedade são consideradas ilegais, dentro do culto religioso a que você está afiliado, se você demonstra que faz parte da sua religião, ele é aceito dentro do recinto da sua instituição. Além disso, você tem o direito de publicar textos relativos à sua doutrina religiosa e divulgá-los, tá? Então, você tem um livro de uma fé religiosa que diz que determinada prática deve ser abolida, mas ela é aceita em sociedade. Se você for numa praça falar isso, você será enquadrado o quê? Insulto, lesão corporal, coisas desse tipo. Mas dentro da sua instituição religiosa, se faz parte da sua crença reconhecida, você tem o direito de escrever o que quiser. Deu para entender? Só para vocês precisam que eu dê um exemplo? Não? Tá, ok. Então, ficou claro isso? Além disso, você tem um outro direito. Você tem o direito de divulgar, ou seja, você tem o direito de captar novos adeptos e
pessoas para participar da sua religião. O nome disso é o quê? Proselitismo. Então, você tem o direito de pregar a sua religião. É claro, dentro de alguns parâmetros estabelecidos. Então, no local público, você deve pedir permissão às autoridades estabelecidas e você tem o direito de fazer uma expressão pública e ninguém pode atacar você, porque você tem a liberdade de religião. Então, se alguém for atacar você porque você é religioso, está pregando que Deus mandou matar as mulheres todas, tá? Eu não posso fazer isso porque você está estabelecendo a sua fé. Ok? Então, por exemplo, é ilegal apedrejar adúlteros nos Estados Unidos, tá? Mas na sua igreja, Deus disse que é para apedrejar. Então, dentro do seu recinto, você pode falar isso, tá? Mas não pode fazer isso em determinados ambientes. Deu para entender? Ok. Você tem o direito de pregar dentro dessas... E você tem o direito de publicar e distribuir seus panfletos, seus troços todos, tem que escrever, que é um material de natureza religiosa. E você tem o direito de divulgar a sua fé para crianças e jovens. Tá bom? É claro, ele não é obrigado a ir, mas você pode divulgar lá, tá? Você tem direito de fazer uma palestra na escola, você tem direito a isso, aquilo, tem uma série de... Entenderam? Muito bem. Um determinado grupo foi à corte americana dizer que estava sofrendo discriminação, que eles não tinham direito de vivenciar a sua fé. Eles sofriam discriminação, eles não tinham o mesmo direito das outras religiões, apelaram à Suprema Corte Americana e ganharam. Ganharam o direito de usufruir de todos os privilégios que outra religião usufrui. Entre elas, isenção de impostos, tudo aquilo. Então, esse grupo foi então à corte e instituiu a Igreja do Grande Espaguete Voador. É a Igreja do Espaguete Voador. Então, eles fundaram oficialmente a Igreja do Espaguete Voador com o objetivo de pregar o ateísmo. Sim. Os ateus disseram que estavam sendo discriminados, porque os religiosos podiam falar, os religiosos podiam pregar, o religioso podia fazer o que quiser, mas o ateu não. Toda vez que o ateu usava o seu direito de expressão, o religioso dizia que estava ofendido, porque ele estava ridicularizando a sua fé. Aí ele diz assim, então eu não tenho liberdade de expressar a minha fé? A minha fé é que Deus não existe. Tá? Você tem fé que existe. Você acredita em Deus, eu acredito no espaguete voador. Beleza. Você tem o direito de fazer isso. Eles usaram esse argumento, a corte considerou perfeitamente válida e eles ganharam. Fundaram oficialmente a Igreja do Espaguete Voador. E o conteúdo doutrinário da Igreja do Espaguete Voador é o ateísmo. Então, eles passaram a ter o direito de, dentro do recinto da sua igreja, pregar o ateísmo e ninguém tem o direito de ir lá contestar. Dentro da igreja tem direito de falar o que quiser. E você não pode fazer nada sob as penas da lei. Eles têm o direito de publicar o que quiser contra a sua religião, uma vez que são ateus, e você não pode fazer nada, nem pode dizer que eles estão sendo preconceituosos, etc., porque a fé deles é ser ateu. Deu para entender? Tem lógica? Tem. Eles têm o direito de publicar e eles têm o direito de pregar o ateísmo para conquistar novos adeptos para a Igreja do Espaguete Voador. Eles têm o direito também de fazer palestras para crianças e jovens. Da mesma maneira que você que é cristão, você que é muçulmano, você que é protestante, você que é Hare Krishna, tem. Ok? Eles conquistaram, tal, e a igreja foi oficialmente fundada. Paulo, você sabe o que significa espaguete voador, não sabe? É uma ironia. Não, você acredita no espaguete voador, tá bom? Você tem direito também. Então, eles fundaram. Bom, a Igreja do Espaguete Voador se tornou um sucesso, se espalhou em 54 países
tem vários sites na internet, o culto oficial tem legendas em 12 idiomas, e eles praticam a caridade. Existe um departamento da Igreja Espaguete Voador que se dedica à prática da caridade. E eles dizem, na sua explicação, nós praticamos a verdadeira caridade, porque não fazemos discriminação de gênero, de raça, de cor, nem de religião. Eles patrocinam, por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras, programas de nutrição, abrigos para pessoas que sofrem perseguição por raça, cor, gênero, etc. Eles patrocinam uma série de projetos para proteger pessoas vítimas de perseguição religiosa em diversos países, principalmente países muçulmanos, etc. Eles, no site da internet, eles têm uma contabilidade em que todo o dinheiro que entra está ali especificado, dizendo para onde ele é destinado. Eles têm vários patrocinadores, todos estão ali, todo o dinheiro que entra, tudo que gasta, está tudo ali escrito. E na colocação sobre isso, eles dizem, nós praticamos a verdadeira caridade, disseram, ao contrário do nosso principal concorrente, o Exército de Salvação, que recebe doação de todo mundo, mas só ajuda quem é protestante. Ok? Com isso, existe mais algum detalhe. Por exemplo, quem aqui tem filhos, levanta o braço. Vão para a escola? Se eles disserem para você que não querem ir para a escola, o que vocês fazem? Vai para a escola. Mas eu não quero ir. Mas vai assim mesmo. Mas vai assim mesmo. Então, se ele não quiser ir, você obriga. Vocês sabem que faz parte do currículo escolar estudar matemática, não sabe? Então, no primeiro grau, ele... E se ele não quiser? E vocês sabem que no segundo, além de matemática, tem física, química, biologia. Agora piorou, né? Tem filosofia, mas física, química e matemática e biologia é obrigatório ou é opcional? Se ele não quiser, você libera? Quero largar o estudo, pode? Então você obriga. E ir para o centro, você obriga? Não, é opcional. Então ir no centro é opcional. Estudar química, física, matemática e biologia não é opcional. Então estudar química, física, biologia e matemática é obrigatório. Espiritismo é opcional. É isso? É uma pergunta, gente. É ou não é? Muito bem. Vocês sabem em que consiste matemática, física, química e biologia, não sabem? Isso. Se ele não responder conforme o professor espera, o que acontece com ele? Tem alguma chance dele passar? Não. Então ele tem que responder exatamente o que o seu professor de matemática disse que ele precisa responder. É ou não é? E você obrigou ele aí, certo? Significa que você concorda. Ué. É ou não é? Vocês acham matemática importante? Ok. Matemática tem regras e leis. Física, química e biologia também. Vocês sabem que elas são chamadas ciências. Sabem ou não sabem? E, no caso de matemática, ciência exata. Ainda é mais forte, né? Não é só ciência, ciência exata. As outras não são tão exatas, mas essa é exata. Ok. E toda ciência, ainda mais a exata, ela segue regras. E são regras flexíveis? Não. São inflexíveis. Chama-se metodologia científica. Senão, não é ciência, muito menos exata. E você obriga seu filho a ir. Certo. Então, e você espera que quando ele termina, ele saiba. Bom, a Igreja do Espaguete Voador foi fundada e um dos seus patronos chama-se Richard Dawkins. Quem é Richard Dawkins? Richard Dawkins é um bioquímico.
ele escreveu um livro chamado O Gênio Egoísta. Ele foi candidato a um prêmio Nobel. Por quê? Porque você ouviu falar da teoria da evolução das espécies. É teoria porque não é? As descobertas dele trazem evidências significativas da teoria da evolução das espécies. Ou seja, há uma grande probabilidade que não seja uma teoria, de que realmente nós tenhamos evoluído. Isso foi uma descoberta muito importante, de tal expressão que ele se tornou um ícone da ciência. Bom, então ele ficou famoso com esse livro. E, posteriormente, ele escreveu outro livro que não tem nada a ver com bioquímica. Ele escreveu um livro chamado Deus, um Delírio, onde ele afirma ser ateu e que ser ateu é a coisa mais lógica a fazer. Ué, é a coisa mais lógica a fazer. E ele apresenta uma série de argumentos para determinar que a crença em Deus é prejudicial à humanidade. Usa para fundamentar as suas crenças a matemática, a estatística e uma série de argumentos que vêm da observação da realidade. Escreveu o livro Deus, um Delírio. O livro fez um grande sucesso. Muitas pessoas que não tinham coragem de ser ateu, depois de ler o livro, passaram a se autodenominar ateus, mas mesmo assim não cresceu tanto a estatística. Isso é uma coisa recente. O livro já tem um bom tempo. Um livro dos mais vendidos, fazendo competição a 50 tons de cinza. Pensa bem, para um livro desse, vai competir com sexo, é uma coisa séria. Bom, Richard Dawkins se tornou, então, um patrono da Igreja do Grande Espaguete Voador. Mas ele não estava sozinho. Junto com ele, Klaus Lawrence. Klaus Lawrence é considerado um dos maiores cosmologistas da atualidade. Um cosmologista é aquele que estuda a origem do universo. É um dos cientistas mais influentes da nossa época, também candidato ao prêmio Nobel. Não ganhou, perdeu, mas pode ser que ganhe, então ganhou. E junto com o Richard Dawkins, se autodenominou ateu e se tornou também um patrono da Igreja do Grande Espaguete Voador. Além dos dois que eram candidatos a Nobel, outros dois cientistas, nesse caso prêmios Nobel mesmo, que ganharam, também são patronos da Igreja do Espaguete Voador. 4. Os 4 juntos estão trabalhando na Bibliateia, que eles esperam seja o livro sagrado dos ateus. Ué, bom, o que é um prêmio Nobel? Qualquer um pode ganhar? Não. O prêmio Nobel é um prêmio que você dá a quem? A alguém que seja reconhecidamente, tá? Um valor na área da ciência, no caso, com uma contribuição significativa à causa das ciências e da humanidade. Não é isso? Está escrito até naquele prêmio que você recebe, né? Por seus incríveis, a sua incrível contribuição para o bem-estar da humanidade. É isso ou não é? Então, a gente acha que um prêmio Nobel é uma coisa significativa? Qualquer um ganha? Então, eles são da área da bioquímica, da física, tá? Da economia. O outro não é prêmio Nobel, mas é o equivalente, que é matemático, é uma medalha Fields, que é o prêmio Nobel da matemática. São 4. E eles são os patronos da Igreja do Espaguete Voador. E você obriga seus filhos a estudarem física, química, matemática, certo? 4 prêmios Nobel dizem, dentro dessa igreja, que Deus não existe. E fazem isso usando argumentos baseados em física, química, matemática e principalmente lógica. Só uma pausa em parênteses, né? Eu sei que ele informou que eu sou presidente do Centro Espírita, não foi? Não sou da Igreja do Espaguete Voador, tá?
Só para constar. Via das dúvidas, né? Não sou. Sou espírita. Mas, como você tomou conhecimento disso? Assim, eu estava em casa, meu filho chegou, mãe, vem cá ver a igreja ateia. Que igreja é? Igreja dos ateus. Não, filho, ateu não tem igreja. Não, mamãe, é a igreja dos ateus. Mas ateu não tem igreja. Se tem uma igreja, não tem ateu. Ateu não vai na igreja. Não, mamãe, eles fundaram uma igreja. Filho, ateu não funda igreja. É a igreja dos ateus. Aí não pode ser. Igreja do espaguete voador. Que história é essa? Eu achei que era alguma piada. Não tem estádio de moça. Não tem de lá. E aí eu conheci a igreja do espaguete voador. Estavam meus 3 filhos, um de 13, um de 15, um de 17, sentados no sofá, assistindo o culto da igreja do grande espaguete voador. Eles estavam dançando, cantando, não, eram 3 pessoas sentadas numa mesa, numa conferência, e os 3 estavam assistindo. Tem que ver que legal. Porque levar o centro espírita já é bem difícil, mas eles sentaram para assistir a igreja do espaguete voador. Por quê? O mais interessante foi que depois de assistir o culto, o meu filho não me chegou. E aí, mãe, o que é que você tem a dizer? E aí, mãe, o que é que você tem a dizer? Vocês têm resposta para a igreja do espaguete voador? Sim. Essa é uma questão, né? E vocês obrigam eles a ir para a escola. E se eles vão para a escola e estudam direito, eles vão ouvir falar de Klaus Lawrence, se estudarem física, e vão com certeza ouvir falar de Richard Dawkins, se estudam biologia e química, não é? E vão saber o que é uma progressão geométrica matemática. E por aí vai. É ou não é? E vocês esperam que eles saibam. E para eles saberem, eles têm que usar raciocínio matemático e lógico. Bom, o que é que a igreja do espaguete voador diz? Então, eles fazem uma pergunta. Deus existe? Sim ou não? Sim. Vocês têm certeza? Absoluta. Bom, quando a gente diz que está tendo uma discussão racional, vocês sabem a diferença de uma discussão racional e uma irracional? Bom, para uma discussão ser racional, uma das primeiras coisas que você exige é que as coisas tenham um sentido. Se não tem nenhum sentido, você diz, peraí, isso aí tá doido. É ou não é? É maluquice. Isso não faz nenhum sentido. Então, você vai cobrar coerência, certo? Sentido. E, para isso acontecer, existem algumas regras. Senão, não é uma discussão racional. Certo? Então, vamos lá. Primeira regra. Antes de começar, nós temos que saber exatamente do que estamos falando, certo? Eu começo, a manga é uma coisa ótima, isso eu odeio manga. Não, mas a manga é uma... Não, eu odeio manga. E a gente começa a discutir. Eu estou falando da camisa e ele está falando da fruta. É uma discussão racional? Por que não é racional? Porque não estamos falando... Então, se a gente vai discutir uma coisa, a gente tem que fazer o quê? Permanecer dentro do quê? Tá bom? Segunda. Ou uma coisa é, ou não é. Ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo, pode? Isso é uma cadeira, porém não é uma cadeira, então... Que sentido tem isso? Então, se você diz que é, é. Se diz que não é, não é. Ok, mas isso é óbvio. Nem sempre. Como assim nem sempre? Por exemplo, é o princípio do quê? Da não contradição. Ou podemos chamar de igualdade. Por exemplo, se A é igual a B e B é igual a C, o que é que vocês entendem? Ah, vocês acreditam nisso, né? Ok. Então, se você diz que uma coisa é branca, e eu digo que branco é isso, porém vermelho, deixou de ser.
racional. Ok. E tem uma outra regra. Ou uma coisa é verdadeira ou é falsa. Tem outra opção? É mais ou menos verdadeira, mais ou menos falsa. É meio mentira. Tem meia mentira, meia verdade? Apesar de Jesus usar, né? Então, ou uma coisa é verdade ou tem outra opção? Em razão é terceiro excluído. Então, se a discussão não seguir essas regras, esquece, vamos parar tudo que não tem nenhuma. Mas peraí, se a gente fizer isso, vai ser muito frio. Olha só, isso é preconceito, tá? O contrário de racional é irracional, não é emocional, tá? Você pode ser racional e emotivo e pode ser racional e frio. Agora, um irracional emotivo vira psicopata assassino. Compreenderam? Então, ser racional não é sinônimo de ser frio, tá bom? É sinônimo de fazer certo. Foi? Então, vamos ter uma discussão racional? E é assim que começam os ateus. E as crianças adoram. Uhum. Bom, Deus existe? Bom. E é o criador de quê? De tudo. Então, o criador de... Bom, para ser o criador de tudo, ele tem necessariamente que ter alguns atributos. Senão, não pode ser o... Então, primeiro atributo necessário, onipotente. Para ser o criador de tudo, ele tem que poder tudo. Então, onipotente é aquele que pode tudo. Então, tudo bem, se ele pode tudo, pode ser o criador. Segunda condição, onisciente. Sabe, porque se ele não sabe tudo, não pode ser o... Terceira, onipresente. O que significa? Está em toda parte. Senão, para ser a origem de tudo, ele tinha que estar onde? Bom, se você é o criador, onipotente, onipresente, onisciente, tá? Sem isso, não pode ser o criador, correto? Bom, os religiosos ainda atribuem outras coisas. Não absolutamente necessárias, mas eles põem, né? Justo. Deus é justo? Já não é essencial que seja justo, ele pode não ser, né? Mas os religiosos falam que é justo? Justo. E outro atributo, bom. Bom, o que é justo? Uma coisa justa. Não, justo não tem a ver com bondade. Justo é o seguinte, tem a ver com merecimento. Tá? Então, você me deu um dinheiro, eu te devolvo... Peraí, isso não é justo. Eu te dei mais do que eu estou recebendo. Então, o que é justo? É quando você recebe exatamente o que merece. Não é isso? Se você não recebe o que merece, isso não é? Não é? Não é não? Se você não recebe o que merece, é justo? É ou não é? Então, justiça está ligada ao merecimento. Certo ou errado? Tá? Então, a justa punição, o justo salário, o justo não sei o quê, tudo tem a ver com o quê? Merecimento de cada um. Ok. E bom? Aí já é mais difícil, né? Mas quando você tem dificuldade em definir alguma coisa, a gente pode pegar o contrário. Então, o bom é o que não é mal. Certo? Porque lembra, ou uma coisa é, ou não é. Você pode ser bom e mal ao mesmo tempo? Ou você é bom, ou você é... Então, eu não sei o que é bom, mas sei que não é mal. Eu não sei o que é mal, mas sei que não é bom. Podemos trabalhar assim? Chama-se variável. Tá? A gente usa em física, química, matemática. É uma constante. Os engenheiros, não, o pessoal sabe o que eu estou falando, né? Uma constante. Um π. Então,
Podemos trabalhar assim? Então, vamos lá. Concordam com tudo isso? Então, Deus, para existir, ele tem que ter todos esses atributos, correto? O mal existe? Sim. Então, Deus não existe. Infelizmente. Porque é o seguinte, olha só. Vamos lá, vocês não concordaram com as leis? Identidade, não contradição, terceiro excluído. Concordaram ou não concordaram? Ou é ou não é, certo? Então você diz que o mal existe. Tá. Se o mal existe, está em algum lugar. Se está em algum lugar, Deus não pode estar lá. E se Deus não está lá, não é onipresente. Se não é onipresente, não existe. Ué. Ó, A é igual a B. Sim, mas você obrigou seu filho a ir para a escola, não obrigou? Então... é o seguinte. E aí, mãe? O que é que você diz sobre isso? Ok, filho, vamos frequentar a igreja do espaguete, tá bom? É isso? Não? Então, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que responder. Ou você vai ficar quieta. Pode ir na igreja do espaguete voador. Eu prefiro que você vá a qualquer igreja, mesmo que seja essa. É isso? Pelo menos pratica a caridade. Sim, então vamos lá. Mas olha só, você continua tentando matemática? Ou você vai deixar ele desistir? Vai obrigar ainda? Bom, se você ainda vai obrigar ele a ir na escola estudar matemática, então você está dizendo para ele que o raciocínio matemático presta? Então você vai ter que responder. Tá? Então vamos lá. O mal existe? Olha, se o mal existe, ele está em algum lugar. E se ele está em algum lugar, e é o mal, não pode ser o bem. Se não é o bem, Deus não está lá. Se não está lá, não é onipresente. Existe algum lugar em que Deus não está? Não. O mal existe? Existe. O mal continua existindo. Então, onde o mal existe, Deus não está. Olha só. Lembram? Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, se você diz que aqui está o mal e Deus é o quê? Bom. Então, ele não pode estar aqui. Se ele não está aqui, não é onipresente. Se não está onipresente, não sabe tudo, também não é onisciente. Se ele não é onisciente nem onipresente, com certeza não pode tudo. E se não pode tudo, não existe. Eu acho também que isso depende. Porque o mal para quem? Né? E se o mal vai fazer a gente ficar mais evoluído e bom, como a própria religião fala, seja ela qual for, então o mal que é para mim pode ser um bem. Então Deus existe. Então, olha só. Ou uma coisa é 5, ou 5 pode ou não ser 5 mais 2, ou pode ou não ser 5 menos 3, ou pode ou não ser 5 vezes 8? Não. Não. Então, racionalmente, não. E você não obriga seu filho a ir no centro ou na igreja, mas obriga a estudar matemática. Então, você diz para ele que matemática é essencial o quê? Ao seu desenvolvimento social, intelectual, etc. Então, você está dizendo para ele que a racionalidade é essencial. Tá? Aí... A escola não tem só a parte exata. Existem outras matérias também. Como, por exemplo... A própria biologia não é exata. Né? Bom, biologia não é exata. Então, por exemplo, essa célula pode ou não existir, essa química pode ou não acontecer, ela acontece quando a gente... Não. Para você produzir ciência, tá? Qualquer uma, inclusive sociologia, inclusive antropologia,
Quando você for fazer o seu trabalho de conclusão de curso e você disser a maioria dos residentes, não sei o que, não sei o que, não sei o que, fazem tal coisa. Aí você vai entregar seu trabalho. Vem cá, filha, baseado em que você afirma tal coisa? Foi uma revelação divina? E você vai comprovar usando o quê? Dados. Dados, e qual é a matéria essencial para você apresentar seus dados? Estatística, que é um ramo de quem? Isso serve para quem? Para todo mundo. Bom, você poderia apresentar uma única exceção, em que você não exige, por exemplo, estatística. Qual? E ainda chama de ciência. Qual é a única área em que não fazemos uma exigência total de estatística, mas ainda falamos que é ciência? Psicanálise. Tá? Então, quando a gente fala do inconsciente, aí esses valores tornam-se totalmente abstratos. Mas no resto, vai ter que seguir a regra. Mas deixa eu dar uma pausa, de novo. Eu não faço parte da igreja do espaguete voador. Como eu não faço parte da igreja do espaguete voador, e eu sou espírita, quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Vamos lá. Todo mundo vai para o espaguete. Vamos lá. Toda vez que nós olhamos a realidade, tá? A gente está olhando a realidade. E eu vou dizer o que é a realidade. Eu vou usar uma coisa chamada critérios de avaliação da realidade. E eles são: ou uma coisa é verdadeira ou falsa, ou é boa ou má, ou é bonita ou feia. Então, toda vez que eu for julgar, eu vou usar esses 3 parâmetros, tá? O parâmetro cognitivo, uma coisa é verdadeira ou é falsa, eu acredito ou não acredito. Segunda, ético, é bom ou é mal. E o outro é estético, é bonito e feio. Então, toda vez que eu julgo a realidade, eu uso isso. Porém, para escolher o que é verdadeiro ou falso, para escolher o que é bom ou mal, e para escolher o que é bonito ou feio, eu tenho alguns princípios. Tá? Se eu sou materialista e não acredito nada além da matéria, eu escolho o que é bom ou mal do ponto de vista do meu prazer. Quais são os princípios básicos da doutrina espírita que vão fazer com que a realidade que você vê seja diferente da que um materialista vê? Primeiro, Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução. Então, para ser espírita, você precisa o quê? Se você não acredita em nenhum deles, você não é espírita. Foi? Então, o espírita, quando vai avaliar a realidade, ele parte do princípio que Deus existe. Ele parte do princípio que existe vida após a morte. Ele parte do princípio que os espíritos se comunicam. Ele parte do princípio que a reencarnação é um fato e aceita a evolução. Então, toda vez que ele vai dizer se uma coisa é verdadeira ou falsa, boa ou má e bonita ou feia, ele parte desses. Foi? Então, é claro que para ser espírita, não só você tem que ter certeza. Então, nós estamos no primeiro. E vocês estão com dúvida. Bom, o argumento ateu é esse. Tá? E quem usa são cientistas respeitados, reconhecidos, e estão usando a metodologia que vocês obrigaram seus filhos a estudar. Por isso, eles acham legal pra caramba. Ainda mais porque adolescente acha legal pra caramba quando seu pai e sua mãe estão errados. Ué, não é? Não faz parte de ser adolescente? E ainda mais quando ele pode dizer: a matemática.
Eu tenho um de 13, um de 15 e um de 17. E o meu de 15, eu, e aí, mãe, o que você tem a dizer? Bom, a gente tem o que dizer? Tem ou não tem? Peraí, racionalmente não? Livro dos Espíritos, alguém tem um? Racionalmente não? Livro dos Espíritos. Fé verdadeira é aquela capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Se um dia a ciência provar que o espiritismo está errado num ponto, deixa o espiritismo e siga a ciência. O que mais? Aliança da ciência e da religião. O que mais? E um livro dos Espíritos, você abre, está escrito lá em cima. Filosofia espiritualista. Se é filosofia, é o quê? Foi? Então, é mentira. Então, bora pro espaguete. E ainda fazem caridade. Livro dos Espíritos. Tem resposta? Graças a Deus. Mas vocês não lembram. Não tem problema. Tem um livro e vocês podem ler. Primeiro capítulo, não está no meio. Primeiro capítulo. Aristóteles é considerado o pai da ciência, certo? Então, Klaus Laurens, toda essa galera respeita Aristóteles. Aristóteles diz, qual a razão da filosofia? É a busca da razão por trás de todas as coisas. E o nome da razão por trás de todas as coisas em grego é logos. Então, o objetivo da filosofia é achar a razão por trás de todas as coisas. Por que tudo é o que é? Então, eles ficam perguntando, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Tentando achar o quê? A razão por trás de tudo. Aristóteles diz, a gente procura a razão porque nós podemos ver que existe uma intenção por trás das coisas. E se existe uma intenção, nós podemos achar a causa. E o nome disso é logos. A palavra Deus, em grego, significa ser sobrenatural. Então, qualquer coisa sobrenatural é... Por isso, eles acreditavam no montão. Passado um tempo, os judeus se assenhorearam dessa palavra, ser sobrenatural, para designar a grande ser sobrenatural. Tá bom? Muito bem, Livro dos Espíritos. Mas antes de falar o Livro dos Espíritos, digamos que eu estou aqui fazendo a palestra, entra uma criancinha de 2 anos, vem aqui, tropeça no fio e bate a cabeça na minha canela. Vai doer? Cabeçada na canela dói? Dói muito. Ok. Devemos castigá-la pela sua incompetência? Não, por que não? Doeu pra caramba. E por que não devemos castigar? Olha a dor. Foi uma coisa horrível. Eu estou muito mal. Devemos castigá-la pela sua incompetência? Por que não? Porque não foi incompetente. Foi o quê? A palavra não é incompetência, é o quê? Não é incompetente, foi o quê? O incompetente não causa acidente, não, gente? Ela não foi incompetente, foi o quê? O que é incompetência? Incompetente é quem não sabe o que faz? Não. Quem não sabe o que faz é o quê? Ignorante. Ignorante e incompetência são a mesma coisa? Não. O que é um ignorante? Não sabe. Incompetente. Sabe, mas faz errado a si mesmo, correto? A criança tropeçou, bateu a cabeça. Doeu? Doeu. Foi incompetência? Foi o quê? Ignorância. E por que não devemos castigá-la pela sua ignorância? Porque ela não sabe. Não é um estado permanente, é? Não, é transitório. Então, castigar
alguma coisa sem nenhum tipo de resposta. O conhecimento tem função? Não. Então, não. Vai passar. Então, como é que a gente lida com a ignorância? Ensinando. Paciência, não é isso? Paciência. Porque ela vai deixar de ser. Certo? Ela vai crescer e não vai tropeçar mais. Não é isso? É ou não é? Então, imagina um espírito superior. Mesmo. Olhando você fazendo besteira. Como é que ele vê? Tão criança. Tão infantil, né? Devemos castigá-los pela sua incompetência? Não. Livro dos Espíritos. O que vos parece o mal, nada mais é que não é ausência. O que vos parece o mal, nada mais é que a ignorância do bem. Nós somos, lembra do 5º princípio, nós somos evolucionistas. Leis morais, lei do progresso. O que é progresso? Mudar para melhor. Isso vai acontecer com quem? Tem alguma exceção? Todos vão? Todos deixarão de ser ignorantes e irão aprender? Sim, todos. Todos irão crescer. Os que crescerem continuarão tropeçando? Não. Tropeçar é um estado transitório ligado à infância. À medida que sua coordenação motora cresce, você tropeça menos, até que não tropeça mais. Então, é uma questão de incompetência? Não, é uma questão de desenvolvimento. Então, as crianças devem ser apoiadas, ensinadas, estimuladas, certo? Agora, quando ela tropeça e bate a cabeça, vai doer, claro. Mas não é você que vai chutar, é? Não. Se você não chuta, você acha que Deus faria? Não, porque Ele é justo. Ok. Então, o que vos parece o mal é a ignorância do bem. Para você, parece, mas não é. É experiência. Então, quando a criança tropeça a cabeça e bate a cabeça no chão e dói, não é o mal. É o quê? Aprendizado. Um processo natural de desenvolvimento. Foi? Ou não foi? O mal existe? Existe algum lugar em que Deus não está? Ele está onde? Em toda... então é onipresente. Ok, é onipresente. E é justo também? Cada um segundo. Sério, sem problemas. Não há nenhuma incompatibilidade metodológica com essa afirmação? Nem dialética, nem retórica, nem científica. Nada. Tudo dentro da lógica. Dentro da proposta feita inicialmente. De ter coerência. É coerente? Faz sentido? Tem algum problema? Não. Responde a questão? O mal não existe. Mas o que é isso? O que vos parece o mal é a ignorância do bem, porque é um estado transitório da natureza representada pelo seu desenvolvimento. Nós somos evolucionistas e a evolução não se dá apenas no processo material, mas também no processo emocional, no processo intelectual e no processo espiritual. Então, é um estado transitório. O que parece mal para você, na verdade, é uma fase do desenvolvimento normal. Assim como a reprodução em alguns lugares pode se parecer dolorosa, mas na verdade é só um processo biológico. Ok? Isso serve para qualquer ciência? Bom, vamos à próxima. Deus é justo? Cada um tem o que merece? Sério? Cada um tem o que merece. Nossa sociedade é justa? Não. Então não temos o que merecemos. Então Deus não é justo. De novo. Deus é justo? Cada um tem o que merece.
Nossa sociedade é justa? Não, então não tem o que merece. Bom, não. Aí já é outra coisa. Pelo menos se Deus é justo. Vamos lá. O que é justiça? Tem a ver com merecimento, certo? Então talvez o problema seja o merecimento. O que é merecimento? Vamos lá. Eu tenho flautas. Quem deve receber as melhores flautas? Eu tenho um monte de flautas para distribuir. Quem deve receber as melhores flautas? Quem sabe tocar? Bom, um montão de gente sabe tocar. Quem deve receber as melhores flautas? Quem toca melhor. Por quê? Olha só. Eu tenho flautas, tem um monte de gente aqui. Quem deve merecer as melhores flautas? Vocês disseram que quem deve merecer, quem deve receber as melhores flautas são os melhores flautistas. Aí eu pergunto, por que você acha que o melhor flautista merece receber a melhor flauta? Não, merecimento já entendi. Quero dizer por que ele merece. Não, o merecimento está atrelado ao significado do bem. É porque é por isso que as flautas servem. Flautas servem para ser tocadas. Logo, as melhores flautas devem ser dadas aos melhores flautistas. Porque é disso que eles precisam. Bom, de onde você tirou isso? O livro-texto que nós tiramos chama-se O Dicionário. É um livro extremamente importante, onde está escrito o que as coisas são. Então lá tem a palavra justiça, merecimento, etc. E nós temos que partir de algum lugar para discutir. Bom, se vocês discordam, a gente pode criar um idioma novo e inventar um significado diferente para essas palavras. Foi? Então, o merecimento está atrelado ao significado de alguma coisa. Tá bom? Se você tira o significado, então as flautas servem para ser tocadas, não é isso? Então, quem deve receber a melhor flauta? Todos. O melhor flautista. Porque se a flauta serve para ser tocada, tá? A pessoa que deve receber a flauta é quem toca o quê? Melhor. Porque ele vai fazer o que é necessário fazer com a flauta. Certo? Eu vou dar para um guitarrista. Eu dou a flauta para o guitarrista. Ele faz o quê? Ele pode tentar tocar, mas... Deu para entender, gente? Então, merecer é você ter o que é necessário. É ou não é? Aí é justo. Cada um tem o que é para a sua função, para o seu bem-estar, para... Não é? Então, é justo que alguns tenham tudo e outros não tenham nada? Não, o que é justo? Que todos tenham o suficiente para atender às suas necessidades. O que sobrar, aí você pode. Certo? Diferente disso é justo? Pensa nisso. Então, se você não está compreendendo, tem que trabalhar as leis morais. Justiça, caridade, aquele troço todo, tá? Mas o nosso tema é Deus. Bom, Deus é justo? Cada um tem o que merece? Nossa sociedade é justa? Bom, ainda há controvérsia. Então, vamos apelar para algo que vocês chamaram de ciência exata. Matemática, pode ser?
Bom, quem estudou matemática aqui, levanta o braço. Quem já ouviu falar de vetores? Quem sabe o que são vetores? Levanta o braço. Sim. Então, por que vocês estão levantando o braço? Sabia que eu não estou inventando. Eu inventei essa palavra? Ela existe? Então, vamos ver se ela é o que eu estou dizendo que é, tá? Você quer colaborar comigo aqui? Não. Ninguém pega. Então, vamos lá. O que é um vetor? Ih, coitado. Não vai. Da sua mão. Bom, o que é um vetor? Por exemplo, se eu puxar ele para cá, ele vai vir para cá. Se ele puxar para lá, se nós puxarmos com a mesma força, cada um para cada lado, a gente vai para onde? Nós vamos ficar o quê? Bom, a gente pode transformar, pode sentar. Era uma experiência física. Bom, nós podemos transformar essa experiência numa representação gráfica? Sim. Uma força pode ser representada, então, com um desenho, uma setinha. Então, o tamanho da seta é a quantidade de força e a direção é o quê? A direção. Então, se eu aplico uma força nessa direção e ele aplica uma força igual na outra direção, o que acontece? Não acontece nada, né? Porque forças iguais em direção opostas se... Mas se a minha força for maior, vem para cá. Se a dele for maior, vai para lá. Bom, mas aí para piorar, eu boto ela, todo mundo aqui, cada um puxando para um lado. Para que lado a gente vai? Nós poderemos saber? Sim. A gente transforma tudo isso naquelas setinhas, vai medindo e vê a que sobrar. Então, nós vamos para o lado para que tiver a força. Então, todo mundo da sala pega junto. Para que lado a gente vai? Depende onde tiver a força maior. Bom, qual o significado da palavra sociedade? O que é a sociedade? Bom, então o problema não é espiritismo, nem lógica, é português. Então, o que significa sociedade, gente? É a soma de todas as pessoas, tá? Estão aqui. Não é isso? Então, a sociedade, quando fala a sociedade, está falando de quem? Todo mundo. Todo mundo. Então, todo mundo está aplicando uma força na direção. Para que lado nós estamos indo? A sociedade está indo para onde? Para o buraco? Tá? A sociedade está indo para o buraco. Então, a cada dia que passa, nós estamos pior. Estamos. Então, nós estamos mais pobres, mais doentes, mais ignorantes, mais... Tudo isso? Vamos lá. Tudo isso, certo? Vamos lá. 1792. Um divertimento popular era acender uma fogueira e queimar um gato. Juntava a família, acendia a fogueira e botava um gato para queimar. E todo mundo ria enquanto ele queimava. E o legal é que depois que queimasse, a gente ainda podia comer. Tá? Quando não tinha um gato para queimar, nós podíamos fazer uma cesta de piquenique, pegar as crianças e assistir um desmembramento. Ou seja, um martelo quebrava o joelho de um cara, depois o outro joelho, depois o cotovelo, enquanto ele era arrastado por 4 cavalos. E você podia apostar quanto tempo ele ia durar. Isso era feito em São Paulo. Também na França. Então, era popular. Na Inglaterra, você assistia o enforcamento. Juntava, todo mundo se arrumava, os burgueses, e iam assistir o enforcamento. E aí eles falavam, quanto tempo ele vai ficar sacudindo? E aí você apostava e tal. Tinha prêmio, essas coisas todas. Tá? Era muito comum. Vocês já ouviram a expressão salvo pelo gongo? Sabe de onde veio? Veio da Inglaterra. Depois de um tempo, a Inglaterra é uma ilha, o cemitério ficou cheio. Não cabia mais gente. Eles resolveram, então, tirar uma alçada grande para poder enterrar mais gente. E quando foram abrir os caixões, descobriram muita gente revirada. Entenderam que eles foram enterrados vivos. E o pessoal ficou, já pensou ser enterrado vivo é uma coisa terrível. Então eles criaram um sistema para isso não acontecer mais. Eles enterravam a pessoa e deixavam um buraco com uma corda amarrada num sino.
e todo mundo ia embora. E, se tocar, eles desenterravam, porque ele ainda estava vivo. O nome disso era salvo pelo gongo. Isso acontece ainda? Não. A gente primeiro garante que a pessoa está morta antes de enterrar. Não ser enterrado vivo é uma grande vantagem. Tá? Se vocês chegarem na esquina e virem alguém queimando um gato numa fogueira, o que vocês vão fazer? E a polícia vai fazer alguma coisa? Vai. É capaz, se for uma criança, fazer, mas se for um gato... Lembra no YouTube aquela senhora chutando o cachorrinho? Né? Deu pro galho. Então, melhorou. Por exemplo, em 1950, o índice de analfabetismo era de 87%. E hoje? 17%. Ok? Não é só isso. Há 20 anos atrás, um cara tinha todo o direito de dar uma cacetada à sua mulher. Na cara, aqui mesmo no salão, sem problemas. Pode? Lei Maria da Penha ali. É ou não é? Tá melhorando? Ok, agora tem a lei da palmada. Né? Ó, já tá saindo. Daqui a pouco você dá uma palmada, vai dar confusão. Estamos melhorando? Nos últimos 10 anos, se investiu em ecologia o que não se investiu nos últimos 200 anos. Nos últimos 5 anos, foi investido mais em ação social do que toda a vida da humanidade. Estamos melhorando? Então, nós estamos indo para onde? Nós temos a democratização da informação. Nós temos direitos civis. Tá? O trabalho escravo está sendo erradicado atualmente em 89% do planeta. Ainda tem alguns lugares, mas é considerado ilegal. Tá? Tem algumas coisas que aceitam, mas é ilegal. Estamos melhor? E vocês podem ir para qualquer área que vocês queiram. Estamos melhor? A expectativa de vida. E a dor. Então, Deus deve ser justo, né? Mas não é só justo. Porque ele ainda tem um outro tributo que a gente colocou, né? A gente sofre sempre que merece? Não. Porque além de justo, ele é misericordioso e bom. Então, a gente sempre sofre menos do que merece. Então, a doença é a gente que causa. Mas aí a misericórdia aparece com Tilenol, Novalgina, cirurgia reparadora, anestesia. Porque na Bíblia está, a mulher foi condenada a parir com dor. Agora tem anestesia. Então, não precisa mais parir com dor se não quiser. Ok? Então, nós estamos melhorando? Então, a sociedade, a soma de todas as relações sociais, se a gente transformar em vetor, para que lado a gente está indo? Então, nós estamos evoluindo. Bom, primeiro, lei do progresso. Se não estivermos evoluindo, vocês podem mudar para o espaguete voador, que isso aqui não presta. Tá? Então, nós estamos evoluindo? Bom, se nós estamos evoluindo, é porque estamos tendo o que precisamos para evoluir, certo? Porque se a gente não tivesse, não estava evoluindo, correto? Muito bem. Ter o que é necessário chama-se justiça. Nossa sociedade é justa? Bom, nossas relações sociais são justas? Homens batem em mulheres? Tá certo isso? Não. É uma relação social justa? Crianças são abusadas por adultos? É justo? Ela pode se defender? Patrões abusam de empregados? Isso é justo? Existem pessoas que oprimem outros povos? Isso é justo? Existe exploração econômica? Isso é justo? Nossas relações sociais são justas? Sim ou não? Não. Nossas relações sociais não são justas. Bom, Livro dos Espíritos. Você é responsável pelo mal que faz, certo? Mas também pelo bem que deixa de fazer. Então, quando você vê uma relação social injusta, qual a sua obrigação moral? Lutar para que as relações sociais sejam justas. Porém,
Quando você vê uma relação social injusta, por exemplo, alguém roubou seu carro, é justo? Onde estava Deus que não vigiou a porcaria do carro? Poxa, ele estava ocupado mantendo a gravitação universal, mantendo a estrutura química dos corpos, mantendo as proporções, tá, entrópicas do Sol. Por exemplo, se a gravidade mudar 0,3%, a vida na Terra se torna impossível, tá? Mas ele devia estar vigiando meu carro, em vez de ficar preocupado com a expansão do universo, com a produção de íons no Sol, com o eletromagnetismo, com a coisa ridícula. Eu podia estar vigiando meu carro, não é não? Ou quando a gente vê uma coisa, onde estava Deus que não foi uma menor criatura ali? Ele estava ocupado demais, tomando conta dos bilhões e bilhões e bilhões de estrelas e galáxias que estão aí, tá? Da energia que mantém tudo isso, da proporção exata. Você sabe que as marés são perfeitinhas, se mudar um pouquinho acaba tudo. Se crescer de repente 10 graus a temperatura solar, acaba a vida na Terra. Tudo isso, e ele não vigiou seu carro. Que coisa, não é não? Bom, as relações sociais são justas? Não. Mas quando você vê uma relação social injusta, o que é que você, que acredita em Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução, entende? Que aquela relação que você está vivenciando é o que você necessita para o seu desenvolvimento espiritual. Chico Xavier tem uma metáfora linda. A evolução só se dá através da desidratação. Ou você sua trabalhando ou chora sofrendo. Mas sem desidratação não tem evolução. É claro que você pode escolher. Se não suar, vai ter que chorar. Mas você terá sempre o necessário para o seu crescimento espiritual, correto? Então, se o que você precisa de uma relação social injusta... Então, por exemplo, Freud sempre diz que a culpa de tudo é da mãe, né? E a gente pode. A culpa é da mãe, Freud já dizia. Ok, mas como vocês são espíritas e reencarnacionistas, cada um tem a mãe que merece. Logo, nossa sociedade, ou seja, a soma de todas as relações sociais que o homem realiza é justa? Apesar das relações sociais não serem justas, é o que você precisa para crescer espiritualmente. Logo, Deus providencia, porque Ele é um cara muito, muito justo. Ou seja, Deus existe. É onipotente, onipresente, onisciente. Deus é justo, misericordioso e bom. Tem algum problema com a ciência, com a física, com a química, com a biologia? Livro dos Espíritos. Primeira pergunta. Que é Deus? Não quem. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que significa o que Aristóteles diz, logos, a razão por trás de todas as coisas. E como a razão por trás de todas as coisas tem proporções matemáticas, e o que vem a ser matemática? É quando você mede e compara, você mede, compara, você mede, compara. E quanto mais você medir e comparar, o que você encontra? Simetria, proporção, constantes, leis matemáticas, equações que explicam a gravitação universal, a produção de calor, a expansão do universo. Olha que coisa interessante, né? O universo tem 13,7 bilhões de anos. Mas se você medir de uma ponta a outra, dá 168 bilhões. Mas peraí, tem uma coisa errada aí, né? Porque se a distância é a, se ele só tem 13 bilhões, você somando daria só o quê? 20, porque tem mais. Aí, o que não dava para entender, eles começaram a calcular e acharam uma equação que explicava toda essa situação. Então, é essa idade mesmo, é essa distância, é a hiperinflação, já confirmaram, acharam as partículas, acharam o bóson de Higgs, olha, que dá origem à massa.
Então, foram encontrando todas as equações e tudo isso foi previsto como equação matemática. Antes de acontecer, alguém previu o que aconteceria. Determinadas coisas para funcionar e previnha o aparecimento de uma partícula que ninguém conhecia. E faz a experiência, ela aparece exatinho onde se esperava que tivesse. Por quê? Porque matematicamente estava previsto. Logo, o que é matemática? A linguagem que Deus usa para dizer para você que as coisas são intencionais. Livro dos Espíritos, que é Deus? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E a proposta espírita não é uma filosofia de base científica e consequências ético-morais? Então, olha o que a gente estudou hoje. Existência de Deus, provas filosóficas da existência de Deus e consequências ético-morais. Então, a gente sabe que Deus existe por causa da matemática, da física, da química e da biologia e, como consequência, temos a justiça. É claro que um ateu vai ouvir e, realmente, todos os nossos argumentos são filosoficamente válidos, dialeticamente apropriados, retoricamente bem colocados. Eles não vão poder discutir isso, mas vão fazer a seguinte pergunta. Bom, ok, seus argumentos são válidos, porque não há nada que ele possa dizer a respeito, porque ele tem que obedecer também a... Não foi ele que começou? Não foi ele que começou com matemática? E o que a gente usou? Matemática também, agora a bola é deles. Então, bom, seus argumentos são válidos, são procedentes, porém, baseados em quê? Vocês afirmam a justiça divina. Qual é a base que sustenta, dentro do Espiritismo, a justiça divina? Podemos usar para sustentar isso, a tese de que Deus é justo. O ateu vai apresentar alguma coisa? Vai. E você vai responder com o quê? Vamos lá, ele aceita que Deus pode existir, tá? Mas, e a justiça? Muitos acreditam em imortalidade. Vamos lá. Onde está a justiça divina quando nasce uma criança com leucemia? Quando um nasce rico, outro nasce pobre. Onde um tem condição, o outro não tem. Um é saudável e o outro não é. Sim. O que é que nós usamos para justificar? Reencarnação. Ok. A reencarnação, filosoficamente, justificaria e manteria Deus justo. Mas ela tem que existir, certo? Você tem alguma evidência que sustente a sua tese na existência da reencarnação? Olha só. E aí, mãe, o que você tem a dizer sobre isso? Você pode ouvir isso? Pode. Então, você tem que estar equipado para responder. O Livro dos Espíritos dá? Dá. Você tem alguma evidência? Então, vamos lá. Você pode pegar na internet a história de Kim Wang-Wong. Kim Wang-Wong, ele nasceu numa família e o seu pai estava trabalhando, tá? Ele tinha mudado para um outro país. A mãe estava sozinha, trabalho, primeiro filho, aquela coisa toda. E um dia ela liga para o trabalho do pai, desesperada, histérica, porque o bebê tinha conversado com ela, tinha falado umas coisas. E aí ele começou a rir, mas como, minha filha? E ela dizendo aquilo, e ele, não, você está nervosa, está muito cansada, está sem dormir, eu sei que eu não estou ajudando, estou com um trabalho novo, aquela coisa toda. Aí ele pediu para o chefe sair mais cedo, que a mulher dele estava tendo um colapso. Aí ele foi em casa, acalmou a mulher, olha, eu vou ajudar, eu vou dividir as tarefas, essa coisa toda. O homem promete muito, né? Na hora H. Aí ele prometeu essas coisas todas, e a mulher se acalmou. Aí ele foi no bebê, né? E a mulher mandou ela deitar, descansar, e ele foi cuidar do bebê. E aí, Kim, tudo bem com você? Né? Mamãe tá nervosa. Ela acha que você falou com ela. Não, pai, falei mesmo. Ele estava com 6 meses, como começou a falar. Com 1 ano e 2 meses, ele falava 6 idiomas. Com 2 anos, ele foi sabatinado por um grupo de linguistas. E durante muito tempo foi considerado o maior QI que já nasceu. Bom,
O inconsciente não explica, porque ele só tinha 6 meses e com 1 ano e 2 meses não dava para falar os 6 idiomas. Porque você pode ter um QI que for, mas tem que aprender de algum lugar, certo? Tirou de onde? Sim, é porque se você é materialista, tem que tirar de algum lugar, certo? Então, não dava. Então, Kim Wang-Wong, vale a pena você entrar na internet e pesquisar sobre ele. Mas, além dele, nós temos François Champollion. Por que eu escolhi François Champollion? Vocês podem baixar um documentário da BBC de Londres com a história dele, então não vou inventei. François Champollion nasceu numa aldeia francesa, nas montanhas, onde todos os habitantes eram louros de olhos azuis. Bom, quem estudou alguma coisa de biologia? Genética. Então, para você ser louro de olhos azuis, qual é a sua genética? Lembra? Azinho, né? Então, os louros de olhos azuis são recessivos. Então, se um louro de olhos azuis casar com uma loura de olhos azuis, o filho vai ser o quê? Louro de olhos azuis. Morenos podem ter filho louro, se eles forem mestiços. Mas louros de olhos azuis terão filhos. Então, nessa aldeia em que todos os habitantes eram louros de olhos azuis, um casal louro de olhos azuis teve 6 filhos louros de olhos azuis e ela estava grávida do 7º filho. E nasceu numa tempestade de neve, enquanto estavam isolados no inverno, nasceu o bebê moreno. Cabelos negros e lisos, olhos amendoados e azeitonados, e ele recebeu o apelido de egípcio. Bom, antes que vocês pensem mal, numa aldeia isolada nas montanhas, se aparecesse alguém com essas características, todo mundo saberia, correto? Como não apareceu, e à medida que o bebê começou a crescer, tinha várias deficiências. Eles entenderam que era uma anomalia da natureza. A criança não conseguia falar, tinha muitas dificuldades de se comunicar, e eles acharam que era uma anomalia, tá? O menino foi crescendo, e o filho mais velho, que morava em Paris e era professor da Sorbonne, foi visitar a família. E a mãe chegou para ele: meu filho, eu sinto que seu irmão é inteligente. Ele não consegue se comunicar, eu vejo, ele não consegue, ele fica nervoso. Eu ouvi falar que agora tem escolas que ensinam, de repente ele tem um problema de... Eu ouvi falar, você não podia levar ele com você para Paris e pô-lo numa dessas escolas? O rapaz concordou, preparou tudo, levou o menino e esqueceu ele lá. Porque você sabe, né? Cientista não fica tomando conta dessas coisas. Arrumou a governanta. Um dia ele chegou em casa e o menino estava debruçado na sua escrivaninha, que era um lugar proibido. Porque ele era um linguista. Ele recebia vários papéis importantes para traduzir. E o menino estava no escritório, ele chegou, quando viu que o menino não estava estragando nada, ele parou e ficou meditando sobre aquele paradoxo, né? Aquela criança retardada, debruçada em papéis contendo filosofia grega que ele estava traduzindo. Ele estava pensando nisso quando o menino fez para ele: eu sei ler isso. Aí ele riu: então leia. E ele leu em grego arcaico. Depois de algum tempo, ele era capaz de falar grego arcaico, latim, hebraico, aramaico, sânscrito, urdu, uma série de outras línguas mortas, para o latim. Ele, aos 19 anos, assumiu como catedrático em idiomas na Sorbonne. Foi um dos mais jovens linguistas a assumir a cadeira principal. O apelido dele era o egípcio. E ele foi responsável pela tradução da Pedra Roseta, que nos permitiu entender os hieroglifos egípcios e nos permitiu conhecer o Egito e a sua história. Mas o interessante é que ele morreu jovem, aos 33 anos, 32, 33 anos, e vários anos depois foi encontrada a máscara mortuária de Ramsés II. E o mais interessante é que se você sobrepor a máscara mortuária de Ramsés II, é exatamente o rosto de François Champollion. Eles eram exatamente iguais, porque ele era a reencarnação de Ramsés II. Ele nunca conseguiu falar francês direito. Ele dava a aula dele em grego e em latim, porque francês que era bom, alemão, espanhol, ele nunca falou direito.
Segundo informações, ele não tem reencarnações. E ele retornou para fazer isso, para que nós pudéssemos conhecer a cultura egípcia. Tá? Então, procurando a BBC, a história, vocês vão lá, eles não falaram nada, botaram direitinho, tá? Parece que a gente inventa para encaixar, mas não, isso é real. Então, existem evidências que sustentem filosoficamente a tese da reencarnação? Então, ele pode pegar que não, ele pode pegar que sim, e existe alguma dificuldade em nós nos colocarmos deístas dentro de todos os parâmetros corretos da metodologia científica? Deus existe? Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.